Zechariah chapter 5. Zacarias, capítulo 5, Verse 1. versículo 1. Then I turned and raised my eyes and saw there a flying scroll. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis rolo voante. And he said to me, What do you see? So I answered, I see a flying scroll. Its length is 20 cubits and its width 10 cubits. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Then he said to me, This is the curse that goes out over the face of the whole church, whole earth. Every thief shall be expelled according to this side of the scroll, and every perjurer shall be expelled according to the side of it. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Verse 4. Versículo I 4. will send out the curse, says the Lord of hosts. It shall enter the house of the thief and the house of the one who swears falsely by my name. Farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. It shall remain in the midst of his house and consume it with its timber and stones. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Now we come to the sixth vision Chegamos, of Zechariah. chegamos então à sexta visão de Zacarias, Probably we should have a few words of prayer. e talvez a gente deva ter algumas palavras de oração. Dear Lord, we thank you for what you have said until now. Querido Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já falou até agora. We pray that you will continue to speak. E oramos que o Senhor continue a falar. Give us grace that we may receive your word. Conceda-nos graça para que recebamos a Tua palavra. We thank you for this wonderful time. E te agradecemos por esse tempo precioso. In the name of our Lord Jesus we pray. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. Now, when we come to the chapter 4, we'll come to chapter 4 and chapter 5. Ao chegar ao capítulo 4, Chapter 3 and chapter 4. ao chegar aos capítulos 3 e 4, Now, we are being given the picture of Zion, ali nos foi dado o quadro de Sião, house of God a casa de Deus and throne of David. e o trono de Davi. When we talk about Zion, Ao falar de Sião, we say never new Zion. nunca nos referimos a isso como sendo a nova Sião. It always speaks of the will of God. Isso sempre nos fala da vontade de Deus. That what God wants to reach, what God wants to do with us is Zion. Aquilo que o Senhor deseja fazer conosco é Sião. So in a way, it represents an ideal. Então, de uma certa forma, representa aquilo que é ideal. But you know, in reality, Mas você sabe que, em realidade, we all have been fallen. We all have fallen. todos caímos. We are all sinners, Todos somos pecadores, saved by grace. salvos pela graça. So if you only see the norm, if you only see the ideal, Se você olhar apenas para a norma, para aquilo que é ideal, everything is so heavenly, everything is so glorious. tudo é tão celestial e tão glorioso. Now, somehow give you the idea that you're already there. E isso pode te dar a ideia de que você já está lá. Now, that's the problem in the church history, how people deal with this matter of church. Então, é possível ver isso ao longo da história da igreja, o problema de como eles lidaram com a questão da igreja. Could you believe that one day some people can believe that not a church is infallible? Você pode acreditar que alguns chegaram a imaginar que a igreja era infalível? Because in the Bible, do show us the vision, do show us the pattern, do show us the norm according to God's will. Agora, a Bíblia realmente nos mostra esse padrão, a norma, de acordo com a vontade de Deus. The Bible talks of the church glorious. E a Bíblia fala de uma igreja gloriosa. However, Contudo, what the church in Greek simply means that the call ones to gather together. contudo, a palavra grega
Igreja significa aqueles que foram chamados para We fora. have been called from the world. Fomos chamados para fora do mundo. Now we come together. E agora nos reunimos. So that's a church. Isso é igreja. But don't forget, Não se the esqueça components or members of the body of Christ. que os membros do corpo de Cristo, They are all sinners saved by grace. todos são pecadores salvos pela graça. Now, even today, the presence of flesh still with them. E até o dia de hoje, a carne está conosco. Now, cross has dealt with our sin. Agora, a cruz lidou com o nosso pecado Deliver us from the punishment or judgment of sin. e nos libertou da punição do juízo do pecado. But sin still in us, Mas o pecado está em as a nós, principle, como um as a princípio, nature, como uma natureza, as a tyranny, como um tirano, as the king, como um rei, as a law. como uma lei. So Paul made it so clear. Então Paulo tornou isso tão claro. Now, the presence of sin is still there. A presença do pecado ainda está ali. So today we can no longer sin. Hoje nós não podemos We pecar. can live a holy life Nós podemos viver uma vida santa, because we have been delivered from the power of sin. porque fomos libertados do poder do pecado. There are still germs in my body, Eu ainda tenho germes no meu corpo, but remember, because I'm so healthy, mas se eu estou saudável, the life is so vital. a vida está tão forte, tão vital. So you can see that if the life is there, Se a vida está ali, it can overcome the germ. então essa vida, ela vence os germes. Only when I'm defeated by the germ, then I will be sick. Agora, a gente adoece quando somos vencidos pelos germes. So today, God did not remove the germs from us. Hoje é como se Deus não removesse os germes de nós. We may live a healthy life. Mesmo assim, podemos viver uma vida The saudável. Lord did not reveal the sin from us, O Senhor não removeu o pecado de nós. but the Lord is able to deliver us from the power of sin Mas o Senhor é poderoso para nos livrar do poder do pecado, through the working of the cross. por meio da operação da cruz. Now, only when the Lord returns, Agora, quando o Senhor voltar, then we will be forever delivered from the presence of sin. então para sempre seremos libertados da presença do pecado. So between now and the Lord's return, Mas de agora até a volta do Senhor, sin is still here. os pecados ainda estão The flesh presentes. still there. A carne ainda está Now presente. that's something we ought to understand. Agora precisamos compreender isso. Because in the early church, in the early church history, Na história da igreja primitiva, why people give so much weight to authority in the church? por que as pessoas davam tanto peso para a questão da autoridade na igreja? Christ is infallible. Porque Cristo é infalível. But because we are redeemed people. Mas nós somos pessoas redimidas. To be redeemed means that we are sinners. Dizer que nós somos redimidos significa que somos Yet pecadores. saved by grace. No entanto, salvos pela graça. By His mercy, by His grace. Pela sua misericórdia e No graça. longer under the judgment of sin. Não mais estamos debaixo do juízo do pecado. And we can live a holy life because we are being delivered from the power of E sin. podemos viver uma vida santa porque fomos libertos do poder do pecado. But that doesn't mean that you become sinless perfect. Mas isso não significa que você atinge uma perfeição sem pecado. As long as we are not sinless perfect. Desde que a gente não se considere perfeitos e sem pecado. When you talk about the church, Ao falar da igreja, you can talk about its glorious position. é possível falar de uma posição de glória. You can talk about the ideal in the eyes of God, in the sight of God. É possível falar de um ideal aos olhos de Deus. Finally, the Lord will lead us there. No doubt about Não that. temos dúvida que ao final o Senhor nos levará a But esse ideal. while we still walk on this earth, Mas enquanto ainda andarmos sobre when essa we are still terra, walk in the desert, ainda enquanto peregrinamos no deserto, we are prone to be polluted by this world. então nós estamos vulneráveis a sermos poluídos por We esse are mundo. prone to make mistakes. Estamos vulneráveis a cometer erros. God's authority is absolute. A autoridade de Deus é absoluta. God never make mistake. Deus nunca se equivoca. But today people try to preach absolute authority with the church. Mas algumas pessoas hoje tentam pregar
autoridade absoluta na igreja. If you not obey the church, you do not obey Christ. Então, se você não obedece à igreja, você não está obedecendo a Cristo. Now, absolutely obedient to God, it is true. Agora, é verdade, nossa obediência a Deus deve ser absoluta. But if the church only the redeemed people, Mas se a igreja é somente os redimidos, the presence of sin is still in their midst. a presença do pecado ainda está ali. Of course, they can overcome the sin. Yes. Claro, eles podem vencer o pecado, They should sim. live a victorious life. Yes. Eles devem sim viver uma vida vitoriosa. But anytime they follow the flesh, Mas sempre que eles seguirem a carne, anytime they follow the world, se eles seguirem o mundo, when you follow the flesh, ao seguir a carne, that's our wrinkles. então são as nossas When you rugas. follow the world, Agora, quando seguimos o mundo, that's blemish. são as nossas manchas. So, brothers, no wonder the church is aging. Não é de se admirar que a igreja está envelhecendo. Sometimes when we talk about the church of Christ, or the body of Christ, Quando falamos da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, everything is so heavenly. tudo é tão celestial. We never think about wrinkles. Nunca pensamos nas rugas. We never think of blemish. Nunca pensamos nas manchas. Yes, the Lord wants to make us holy. Sim, o Senhor deseja nos tornar santos. But the Lord has to take away our wrinkles, take our blemish. Mas o Senhor tem que remover as nossas rugas e as nossas manchas. So remember, brothers and sisters, Lembre-se, irmãos, for that reason, por essa razão, we have to understand precisamos compreender church according to God's view que a igreja, de acordo com a visão de Deus, is glorious. é gloriosa. No doubt about that. Não há dúvida quanto a But the isso. more you dwell in that, Mas quanto mais você permanece nesse sometimes you pensamento, forgot that you are still sinner. você acaba se esquecendo que você ainda é pecador. So now you can understand why only the authority of God is absolute. Agora você precisa compreender que somente a autoridade de Deus é absoluta. Yes, parents are delegate authority. Sim, os pais são autoridade delegada. But that authority is not absolute. Mas aquela autoridade não é absoluta. Because he's not God. Porque ele não é Deus. He's not, he has no qualification. Eles não têm qualificação. So remember, when we come back to Jerusalem, Então lembre-se, quando retornamos a Jerusalém, when we are involved with the work of we're involved with the work of recovery. quando nos envolvemos na obra da restauração, Now, one thing had to be remembered. algo tem que ser lembrado. Sometimes we oversimplify Às things. vezes simplificamos demais as coisas So many things happen. e muitas coisas acontecem. Because everything is so smooth. Tudo é tão suave. So that you never watch and pray. Então você sequer ora e vigia. Only you know that we are sinners. Você precisa lembrar que somos pecadores. We are prone to make mistakes. Então nós estamos vulneráveis a cometermos So erros. in that case, Então nesse you caso, always walk very softly. então você sempre tem que andar com muito cuidado. Every day, Dia a dia, we need to be cleansed by the blood of our Lord. precisamos ser purificados pelo sangue do Let me nosso ask you, Senhor. brothers, Deixe-me lhe what perguntar, was the last time quando foi a última vez you confessed your sin? que você confessou o seu pecado? What the last time Quando foi a última you vez applied the precious blood of our Lord que Jesus? você aplicou o precioso sangue do Senhor Jesus? Some people, after they are saved, Algumas pessoas, depois de serem salvas, they think they have wonderful fellowship with the Lord. eles acham que eles têm uma comunhão maravilhosa com o Senhor. They almost consider themselves already mature enough. E eles quase se consideram maduros o suficiente. They think they will never fall. E eles acham que não mais vão cair. Just because of that, E por isso, and you fall. eles caem. And then you discover E aí se descobre. you are no better than other one Aí else. você descobrirá que você não é melhor do que os demais. So, brothers and sisters, because of that, E por isso, irmãos, now we have following three visions. nós temos essas próximas 3 visões. If you talk about curse, Se você fala de maldição, means sin is still there. significa que o pecado ainda está ali. Especially with the remnants. Especialmente com remanescentes. They are familiar with the term of curse. Eles estavam muito familiarizados com esse termo de Because maldição. Moses told them, Moisés havia lhes dito, if you enter into the land, se vocês entrarem na terra, you ought to go to a place near Shechem. você deverá ir no lugar perto de Siquém. There are two mountains there. Ali há 2 montes. One mountain Gerizim, Um é o Monte Querezim another one mountain Ebal. e o Monte Ebal. Now here you have two mountains. Então imagine as 2 montanhas aqui. Now,
if Mount Hermon is in the north. Então lembre-se que o Monte Hermon está lá no norte. So you can see that this true mountain is easternward direction. Então essas montanhas estão no sentido ocidental oriental. And you remember how Abraham pitched the tent in the valley. Então lembre-se que Abraão colocou a sua tenda ali no vale. So he was able to see both of this mountain. E daquela posição ele podia contemplar os dois lados desses montes. Now Shechem means two shoulders. Agora, Siquém significa dois ombros. So when Abraham saw these two shoulders, Então, quando Abraão viu esses dois ombros, now he offered himself. He built an altar. ele erigiu um altar. Now because he just come to the new land, E é porque ele tinha acabado de chegar nessa terra just nova, come to the promised tinha land. acabado de chegar à terra prometida. How he is going to live in this land? Como que ele viveria nessa terra? He has no solution. Ele não tinha Now solução. only one way out Então ele só tinha uma saída. is to build a burnt offering, altar of burnt offering. É construir um altar para oferecer oferta queimada. And when he put himself in the hand of God, Então quando ele se colocou, se depositou nas mãos de Deus, then he experienced shoulders of God. ele experimentou os ombros de Deus. And the secret in this land is God's shoulder always carry him through the land. E o segredo de viver naquela terra era que os ombros de Deus sempre o carregariam por aquela So terra. that's his first stop. Essa foi sua primeira parada. Do you see that? That's Abraham's first stop. Esse foi o primeiro lugar em que Abraão parou. And Shechem Então Siquém is at the middle between Dan and Beersheba. está no meio entre Dan e Berseba. Now Dan is near Mount Hermon, Dan está ao norte, perto do Monte Hermon. and Beersheba is close to is already on the verge of Sahara Desert. E Berseba está lá no sul, pertinho ali do deserto de But Saara. this, according to the Bible, this is a promised land. Agora, de acordo com a Bíblia, tudo aquilo é a terra prometida. And when Abraham went to the land, Quando Abraão foi àquela terra, the first stop a primeira parada is a geographical center of the promised é land. o centro geográfico da terra prometida. Now here he had the first experience. E ali teve a primeira experiência. God as his shoulders. Deus como seus ombros. He always been shoulder through this land. Então é como ele tenha sido carregado nos ombros ao longo daquela Now, terra. if this is the first stop for Abraham, Se aquele foi a primeira parada para Abraão, all his descendants todos os seus ought descendentes to make this the first stop. devem também fazer daquele o seu sua primeira parada também. So for that reason, Moses told his people, Por isso Moisés disse a seu povo: if you get into the land, ao entrarem na terra, be sure you will be in Mount Gerizim and Mount Ebal. então tenham certeza de estar ali no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Now, what the feature of these two mountains? Quais são as características dessas duas montanhas? Now, if you look at the slope of Mount Se Gerizim, você olhar a encosta do Monte Gerizim, because this slope is facing Mount Hermon. essa encosta está de frente para o Monte Hermon. So the dews of Mount Hermon will fly and will move all the way and fall upon this slope. Então o orvalho do Hermon, ele descerá e cairá sobre a encosta do Monte Gerizim. So make everything green here. E então essa encosta se torna toda verde. So you find oases here. Então aqui há oásis. But now if you look at the other slope, Mas se você olha para a encosta que está de Mount frente Ebal, do Monte Ebal, because that slope is facing Sahara Desert. aquela encosta está de frente para o deserto do Saara. So when the wind of desert blow all the way to this slope, Então quando o vento do deserto bate naquela encosta, make all the life on that slope withered. torna seca aquela vida naquela encosta Finally it become barren. e finalmente se torna estéril. So you find a desert here. Então ali é como se você contemplasse o deserto. Remember, Lembre-se, Abraham almost 1 foot on oasis, another foot on desert. então é como se Abraão tivesse praticamente um pé no oásis e um pé no deserto. Now, from Dan to Beersheba, 160 miles. De Dan a Berseba, praticamente 200 quilômetros. But now, when he first visited the land of Canaan, Agora, quando ele foi à terra de Canaã pela primeira vez, God created a window
for Abraham. Deus criou como uma janela para Abraão. Dan is there. Ó, Adã está ali. But remember, if you look at Mount Gerizim, Lembre-se, olhe para a encosta do Monte Gerizim. that's there. Ali está Adã. And that's Beersheba. E aí está Berseba. With one eyes, Com with one vision, uma visão. you will see from Dan to Beersheba. Era possível ver de Dan a Berseba. So that's the beginning of life of Abraham. Essa é o início da vida de Israel. But then, when the descendants enter into the land, Quando os descendentes adentraram aquela terra, what Moses said, o que disse Moisés? you have 12 tribes, right? Há 12 tribos, certo? So you will send 6 tribes Então você enviará 6 tribos standing on the slope of Mount Ebal, que devem ficar em pé na encosta do Monte Embal proclaiming e curse. proclamando maldição. Another 6 tribes standing on this slope, As outras 6 tribos devem estar de pé na encosta do Monte Gerizim proclaiming e blessing. eles devem proclamar bênção. Why blessing? Por que bênção? Full of life. Porque ali estava cheio de vida. Why curse? Por que maldição do outro lado? Barren. Porque aquele All estava death. estéril, estava tudo morto. No life Não havia morte, whatsoever. não havia vida qualquer que fosse. 6 tribes here, Então, 6 tribos de cá 6 tribes there. e 6 tribos de cá. If they speak of the shoulders of God, Então, isso nos fala dos ombros de Deus. then something interesting happened. Então, algo muito interessante You ocorreu. remember the story of high priest. Você se lembra da história do sumo When sacerdote? high priest enter into the presence of God, Quando o sumo sacerdote adentrava a presença de Deus, he embraced 12 tribes. ele abraçava as 12 tribos. Because there are 12 tribe names in his bosom. Porque o nome das 12 tribos estavam sobre o seu peito, But brothers, on his shoulders, sobre os seus ombros. 6 name here, Ele tinha 6 name here. 6 nomes de um lado, 6 nomes do outro. 6 tribes here, 6 tribes there. 6 tribos aqui, 6 tribos aqui. Do you see that? That's why Shechem is the shoulders of God. É por isso que Siquém são os ombros de Deus. Now, brothers, Irmãos, here, people of Israel, ali o povo de Israel they learn aprendeu the choice between curse and blessing. a escolha entre a bênção e a maldição. On this side, Deste lado, tree of life. então havia a árvore da vida. On the other side, Do outro lado, tree of knowledge and good and evil. havia a árvore do conhecimento do bem e If do mal. you set your mind in the spirit, Se você inclinar para o Espírito, sua mente para o that's Espírito, life and peace. então há paz e vida. If you set your mind in the flesh, Mas se você pender para a carne, that's death. então a morte. Brother, sister, Irmãos. if you want to know anything about the promised land, Se você quer conhecer algo sobre essa terra prometida, that's the first lesson we ought to learn. essa é a primeira lição a ser aprendida. Now you begin to E understand você começará a compreender why they enter into the land. First, they have to take over, they have to get the Jericho. por que ao adentrarem na terra, a primeira coisa a vencer era Jericó. Then you secure that you will get the whole plain. Se você conseguir vencer ali, você terá o resto. However, Mount Gerizim and Mount Ebal is in Judea mountain. Mas o Monte Gerizim e o Monte Ebal estão nos montes de Judeia. You have to climb up to be there. É necessário subir para chegar ali. Now, it is Moses' command, is God's commandment through Moses. Foi o mandamento de Deus por intermédio de Moisés. When they enter into the land, they had to proclaim blessing and proclaim the curse. Quando entrassem na terra, eles deveriam proclamar a bênção e a maldição. So immediately you know why the second city, Joshua, had to take it. That's Ai. Imediatamente você sabe por que a segunda cidade a ser conquistada deveria ser a cidade de Ai. Because Ai is only next to Bethel. Ai está pertinho de Betel. Bethel already in Judea mountain. E Betel já está naqueles montes da Judéia. From there, you almost in Mount Gerizim. E ali você está a um passo do Monte Gerizim. You see, that's why Bethel, according to Jacob, De acordo com Jacó, Betel the house of the Lord, é a casa do Senhor, the gate
of heaven. e as portas do céu. Here is the gate. Ali estavam as portas Will lead you to heaven. que te conduzirão ao céu. So for that reason, I had to be taken. Por essa razão, Ai precisava ser conquistada. Then you reach the gate. E aí você chegaria às portas. Then you reach Mount Gerizim and Mount Ebal. Então se chegaria ao Monte Gerizim e ao Monte Ebal. You see that? So it's very important to get. And where is I? E onde ficava Ai? I is on the verge of a cliff. Então Ai está à beira de um penhasco. Do you see that? When you have to climb it and to conquer that city, Para conquistar essa cidade era necessário escalar. then you're already in Shechem. E aí sim você estaria em Siquém. So if you study the word carefully, Se você estudar a palavra com cuidado. that's why how Joshua led his people into the battle. Foi assim que Josué conduziu o povo para a batalha. There was plan. Havia um plano. First, Jericho. Primeiro, atacar Jericó. Then they are able to take some city on the cliff, on the verge of the cliff. E aí então eles deveriam conquistar uma cidade ali na encosta. The purpose is that E o propósito era the whole congregation should be able to stand between that two mountains. que toda a congregação pudesse estar entre aquelas duas encostas. Brothers and sisters, fourth vision and fifth vision Irmãos, a quarta e a quinta visão talk about the blessing, falam da bênção, the tree of life. a árvore da vida. Brothers and sisters, Irmãos, that's after we are saved. depois de sermos salvos, What the Lord wants to do with o us. que o Senhor deseja fazer conosco? If you apply to the remnants, Se você aplicar isso ao that's the remanescente, reason why God had chosen them. essa era a razão pela qual Deus os havia escolhido. God didn't want to curse them. Deus não queria amaldiçoá-los. God wanted to give them the blessing. Deus queria abençoá-los. In other words, Em outras palavras, now God wants the best for them. Deus queria o melhor para eles. So remember, brothers and sisters, Lembre-se, irmãos, if we already in heaven, se já estivéssemos no céu, all blessing, no tudo seria curse, bênção, não seria problema. no more sin, Não há mais no pecado, more sorrow, não há mais no dor, more curse, não há mais maldição. while we are still here. Mas nós ainda estamos For aqui. before the Lord's return, Antes da volta do Senhor, curse is there. a maldição ainda está aí. If curse there, E se a maldição está aí, disobedience is with us. então a desobediência está If conosco. curse is there, Se a maldição está aí, the presence of sin is here. então a presença do pecado está conosco. Now, brothers, Irmãos, if you are not sinless perfect, se você não é perfeitamente sem how you pecado, should walk softly. você deve andar com cuidado. How you should always govern by the tree of life. Você deve ser sempre governado pela árvore da vida. If you are not careful, Se você não tomar you cuidado, set your mind on the flesh. você vai pender para a carne. That's death. E aí haverá morte. So you see, brothers, when you come now, some lesson we ought to learn Nós precisamos aprender uma lição. because we are not perfect. Não somos perfeitos. We are involved with the work which require E perfection. nós estamos envolvidos com uma obra que requer The perfeição. church glorious, A igreja gloriosa. the living testimony. É um testemunho vivo. But who are doing that? Quem é que executa essa obra? We who are redeemed. Nós que somos redimidos. Brothers, Irmãos, many people today look for a perfect church. muitos hoje procuram uma igreja perfeita. So look and look from one place to another. Então eles procuram um lado ou outro Never settle down. e nunca sossegam. Because no church is perfect in its own eyes. Porque nenhuma igreja é perfeita aos seus próprios olhos. But let me tell you why he couldn't find a perfect church. Mas deixe-me dizer por que essa pessoa não consegue achar uma Probably, igreja probably, perfeita. I make a big assumption. Eu vou fazer uma suposição grande agora. Probably Talvez, he will find a perfect church. imagine que ele encontrasse uma igreja perfeita. But because he entered into it, Mas tão logo ele entrasse para ela, that church become imperfect. aquela igreja já era. Before he entered into the church, that may be a good cake. Então talvez antes de entrar para a igreja for como fosse um bolo. It's not perfect. A good cake? Cake, the cake should be perfect cake. Então deveria ser uma torta perfeita. But now cake is not perfect. Mas agora, depois que ele entrou, aquela torta não é perfeita mais. There's a fly upon the cake. Tem uma mosca na torta. Now, who is that fly?
Quem é a mosca? You are that fly. Você é a mosca. So, my brothers and sisters, Irmãos, that's the problem today. esse é o problema hoje. You always ask for a perfect church, Você sempre busca e deseja uma igreja and you perfeita. forget you are not perfect. Mas você se esquece que você não é perfeito. A brother, young man, Um jovem, he said, I want to have a perfect wife. ele disse, eu quero uma esposa perfeita. So, when he's 40 years old, Então, aos 40 anos, finally, he found someone who's perfect. finalmente ele achou uma pessoa perfeita. Then someone asked him, E alguém lhe you perguntou, must have got married then. então você se casou? No, he said, I'm still single. Não, eu estou solteiro ainda. Now, if you find perfect then why don't you get married? Como que pode, você achou a perfeita metade e você não se casou? He said, the reason was this. E a razão é a seguinte, I consider him perfect, eu considerei perfeito, but she did not consider me perfect. mas ela não me considerou perfeito. That's why we did not get married. Por isso não nos casamos. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, sometimes when we are involved with holy work of God, às vezes quando nos envolvemos com essa obra santa de Deus, the word of God always holy, a palavra de Deus é sempre santa. because you are immersed into it, E você está imerso na You obra talk de about Deus. it. E se fala as if dela. you're already in heaven. E é como se você já estivesse no You are céu. still on earth. Mas você ainda está sobre a terra. Brothers and sisters, Irmãos, I wish é o desejo all the leaders in the church today, que todos os líderes da igreja hoje, they have to see what Zechariah saw. que eles vejam, contemplem aquilo que Zacarias contemplou e viu. When you talk about fourth and fifth vision, Quando se fala da quarta e quinta visão, everything so heavenly, tudo é tão celestial, so perfect, tão perfeito, so ideal. tão ideal. You want to reproduce it? Você quer reproduzi-lo. Only a holy one, without blemish one, is able to do that. Mas somente alguém santo e sem qualquer mancha pode fazer. Don't tell me E não me diga anyone already sinless perfect. que existe alguém que seja sem pecado. Then you follow him. Então, você seguirá You essa will get a pessoa. perfect church. E você, se você fizer, você terá uma But igreja that perfeita. won't exist. Mas isso não existe. That's why you have the vision of flying scroll. É por isso que se tem aqui a visão desse rolo voante. This is the curse that goes out over the face of the whole earth. Então, é a maldição que sai pela face de toda a terra. Now, every thief shall be expelled, Todo aquele que furtar será expulso. according to this side of the scroll. Segundo a maldição, segundo esse lado do rolo. And every perjurer shall be expelled, E qualquer um que jurar falsamente according to the side of it. será expulso também segundo a mesma. Now, what is flying scroll? O que é esse rolo voante? Now, immediately you know that refers to the about table of the law. Já lembramos logo daquelas tábuas da lei. Now, table of law have two tables, Vocês lembram que as tábuas da lei eram duas. 4 commandments 4 mandamentos and 6 commandments. e 6 So mandamentos sobre all usar. 10 commandments in the table of the law. Então os 10 mandamentos estavam sobre essas tábuas da lei. Now remember, if you go to this table with 6 Então commandments, se você fosse a essa tábua com 6 mandamentos, and then you will discover every thief shall be expelled. então ali você descobrirá que todo aquele que furtar será expulso. That's according to one of the commandments in this table. Então isso de acordo com um dos mandamentos nessa tábua. Now every preacher shall be expelled according to that side of it. E qualquer um que jurar falsamente será expulso também segundo este lado. So this scroll has 2 sides. Então esse rolo voante tem 2 lados. Just remind you of 2 tables of the law. Isso logo te faz lembrar daquelas 2 tábuas da lei. 4 commandments in relation to God. Há 4 mandamentos relacionados a Deus. 6 commandments in relation to man. E há 6 mandamentos relacionados ao homem. So here, now, here, Holy Spirit uses 2 commandments E aqui o Espírito Santo utilizou 2 mandamentos to represent the whole 10 commandments. para representar o conjunto dos 10 mandamentos. You see that? If you violate any one of them, Se você violar qualquer um deles, definitely you are under the curse of the law. então você definitivamente está debaixo da maldição da lei. So, brothers and sisters,
Every remnant understand that. Todo remanescente compreendia isso. In other words, Em outras palavras, they are still sinners. eles ainda eram pecadores. They are prone to sin. Ainda estavam sujeitos ao pecado. But whenever they sin, Mas quando pecavam, the curse of law should be upon them. então a maldição do pecado da lei deveria estar sobre eles. But brothers, the law of table should be in the holies of holy. Mas aquelas tábuas da lei deveriam estar no santo lugar. But because the glory of God Santíssimo lugar. had withdrawn to heaven. Mas porque a glória de Deus havia sido retirada para o céu. And the people of God are scattered. E o povo de Deus estava espalhado. Brothers and sisters, when you are in the midst of the tabernacle, Quando você estava no meio do tabernáculo, when you are in the midst of the temple, quando estava no meio do templo, now who will judge the people of God? quem julgaria o povo de Deus? It is that table, two table of law in the ark. Será que eram aquelas duas tábuas da lei na arca? So, brothers and sisters, Irmãos. remember when they gather at the feet of the Lord, Quando eles se reuniam aos pés do Senhor. when they are table, or let me put it this way, Deixa eu colocar de outra forma. in Old Testament, No Antigo Testamento, the ark is called the footstool of God. a arca é chamado o pedestal, o estrado dos pés de Deus. Now, God still in heaven, Deus ainda está no céu, sitting in throne, assentado no trono. but He wants to extend His presence all the way to the earth. Mas ele deseja estender sua presença até a terra. So, as if He has a very long leg, É como se tivesse pernas bem compridas, all the way to the earth. que descem até a terra. But for His two legs, He needs something to rest upon. Mas ele precisa de alguma coisa para apoiar as suas That's pés. called footstool. Ali é o estrado. So, brothers, that's why David said, Então é por isso que Davi disse: we worship at your footstool. nós adoramos no estrado dos teus pés. What does that mean? Isso significa o quê? We are at the feet of Que God. estamos aos pés de Deus. Just like Mary sitting at His feet. Assim como Maria se sentou aos pés do Senhor. So, when you come to tabernacle, Ao chegar ao tabernáculo, when you come to the holy ao place, chegar ao santo lugar, actually, it means that you come to the presence of God. isso corresponde a chegar à presença de Deus. It means what? Significa It que means you are at His que feet. estamos a seus pés. So, that's a wonderful picture. Esse é um quadro muito maravilhoso. Even in New Testament time, Mesmo no Novo we should Testamento, be like Mary, devemos ser como Maria, sitting at the feet of our Lord. assentados aos pés do Senhor. But don't forget, Não se esqueça. if you are at the feet of our Lord, Se você- if you are at the feet of God, Se você está aos pés de Deus, it means that you are worship at the footstool. significa que você adora ali no estrado. But remember, Lembre, the footstool ali o estrado, inside of the ark, dentro da arca, two table of the law. há duas tábuas da lei. But thank God, Graças ao above Senhor. that ark, Por cima daquela arca you have the throne of grace, havia um trono de graça and you find blood there. e havia sangue ali. Now, because of blood, Por causa do sangue, we dare to come to His então nós presence. ousamos nos aproximar na sua presença. So sometimes we have been received the grace so long, so much, so long. Às vezes nós temos recebido graça por tanto tempo We forgot we are que sinners. nos esquecemos que somos Because pecadores. you read so many literature about Madagascar, about this one and that one. Talvez você tenha lido tantas coisas da Madame Guion e daquela outra, They're daquela all outra. saints. Todos são santos. So if you have same experience, you're almost like saints. Então, se você tiver uma experiência parecida, você se considera um santo também. Brothers, sisters, Irmãos, the blood of our Lord Jesus o sangue do nosso Senhor is Jesus always precious. sempre é precioso. If we walk with God in His light, Se nós andamos com Deus na sua luz, sooner or later, cedo ou tarde, when the light is brighter, quando a luz se tornar mais brilhante, then you will see your dirt. então você começará a perceber a sua You sujeira. confess your sin, E você confessará seu pecado. and God is E righteous. Deus é justo. He will cleanse all our sins. Ele nos purificará de todo o pecado. But then you grow. E então crescemos. Then the light of life even E brighter. então a luz da vida se torna até mais Originally forte. 10 spots. Às vezes no início você via 10 manchinhas. Now in that candlelight, you see 20 spots. Agora acendeu uma vela e você já vê 20 manchas. You again, because you walk in the light, Mas porque você caminha na you luz, confess your você sin. confessa o seu pecado. Thank the Lord. Graças ao Senhor. We are being cleansed by Him. Somos purificados, lavados por Ele. So think about it. Pense nisso. When Paul, Quando Paulo, when he was
when he was in his old age, quando ele já era bem avançado em when idade, he walked in the light of God, depois de andar na luz de Deus, probably 10,000 candlelights. talvez é como se tivesse 10.000 velinhas. That's why he was able to say, Então ele pôde dizer: among all sinners, I am the chief. eu sou o maior dentre os pecadores, o He principal didn't dos say, pecadores. I was the chief of sinners. No. Ele não disse, eu fui o principal dos pecadores. We tend to say, before we are saved, we were sinners. A gente diz assim, antes de nos convertermos, éramos pecadores. If you are really walk in the light, Mas se você realmente caminhar na luz, with 1,000 candlelights. com aquela luz de 1.000 velas. Of course, when Paul was newly saved, Claro, quando Paulo tinha acabado de se converter, probably 10 candlelights. talvez eram como fossem Or 10 velas. 100 candlelights. Ou 100 velas. Now, 100 candlelights 100 velas. probably reveal 100 spots. Talvez fossem capazes de revelar 100 manchinhas. Now, 1,000 Mas candlelights. depois de 1.000 velas, He said, I am chief of ele sinners. pôde dizer, eu sou o principal dos pecadores. Yet I receive mercy. No entanto, eu recebi misericórdia. Brothers, sisters, Irmãos, what is mercy? o que é misericórdia? You remember when Paul first wrote his letters. Lembre-se quando Paulo primeiramente escreveu suas cartas. He always said, may peace, grace upon you. Ele disse sim, graça e paz seja convosco. When he was getting old, Mas quando se tornou mais when velho, he's about to be martyred, quando ele estava prestes a ser when he martirizado, greet the saints, quando ele se dirigia aos he santos, still say, may peace, ele ainda dizia, haja may paz grace, e haja graça, but now he added one more, mas ele acrescentou mais uma palavra, mercy. misericórdia. The more he is holy, Quanto mais santo ele era, the more he learned the lesson of mercy. tanto mais ele aprendeu a lição de misericórdia. What is the difference between grace and mercy? Qual a diferença entre graça e misericórdia? I give my money to my brother, that's grace. Se eu der meu dinheiro ao meu irmão, isso é graça. I give my money to the beggars in the street, that's mercy. Mas se eu der meu dinheiro para aquele miserável na rua, isso é misericórdia. Brothers, sisters, Irmãos, sooner or later, cedo ou tarde, we will learn the lesson. aprenderemos a lição. Yes, you see the lampstand. Sim, vemos o candelabro. Yes, you see high priest. Sim, vemos o sumo sacerdote. Yes, you see Zion. Sim, vemos Sião. You don't have to talk about new Zion, it's always new. Você não precisa falar da nova Sião, é sempre nova. You also see the flying scroll. Mas também você vê esse rolo voante. So, brothers, Irmãos, are you walking in the light? você está andando na luz? Or that's already become history? Ou será que isso já é passado para você? That's why we are blind. E por isso estamos cegos. So, right after that two visions, Logo depois daquelas duas visões, here's another two visions. então há mais duas visões. One is the vision of flying scroll. A primeira é essa visão do rolo voante. Another one is vision of a woman in a basket. E a outra visão é a da mulher e o Efa. So God will judge according to the two tables alone. Deus julgará de acordo com aquelas duas tábuas da lei. So here mentioned about two things. Aqui são mencionadas duas coisas. One is every thief. One is to steal. Uma coisa é se furtar. Another one is to swear falsely by the name of God. E a outra é jurar falsamente em nome de Deus. You see that? To thief, to steal means to steal something from others. Furtar significa tomar algo de outros. You are honest. You are not honest. Você não é honesto. But in order to prove that you are not thief, Mas para provar que você não é um ladrão, you swear falsely by his name. então você acaba jurando falsamente no seu nome. Brothers and sisters, Irmãos, in order to prove that you are innocent, in order to prove that you are honest, para provar que você é honesto, so you not only violate the law according to the first table, also according to the second table. você acaba não apenas violando
a lei da primeira tábua, como também a lei da segunda. Not this flying scroll, not on this side and also that side. Então, esse rolo voante tem tanto um lado quanto o outro. Why it is flying? Por que ele voa? Because now the people of Israel scattered everywhere. Porque o povo de Israel está espalhado por todo lugar. 50,000 came back to Jerusalem. 50 mil voltaram para Jerusalém. Some still in Babylon. Mas alguns ainda ficaram na And some Babilônia. went to E Persia. alguns foram para a Pérsia. Later they went to New York, E depois foram para London, Nova York, São Paulo, Londres, everywhere. São Paulo, para Now, todo lugar. brothers and sisters, Irmãos. you see, now this scroll become flying scroll. Então, esse rolo se torna um rolo voante. But if you look at the dimensions, big dimensions. Se você observar o tamanho, é grande. It's almost like flying carpet, you see? É quase como um tapete voador. It's a flying scroll. É um rolo voante. And how big it is? E qual o tamanho dele? The dimension, we were told that its length is 20 cubits and its width 10 cubits. Então, nos é dito que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. What is the dimension? Qual o tamanho? The dimension of the holy place in the Bible. A dimensão do lugar santo na Bíblia. Now, brothers, can you believe that? Você pode crer isso? What is holy place? Qual que é o lugar santo? Everything ought to be holy. É o lugar onde tudo deve ser santo. So what the standard of holiness? Qual é o padrão de santidade? You can imagine the highest standard must be in holy place. Então, o padrão mais alto deve estar lá no santo lugar. You know, the whole land may be called holy land. Toda a terra pode ser chamada Terra Santa. But the degree of holiness definitely is inferior, much inferior than the holy place. Mas certamente o grau de santidade da terra era muito menor do que o grau de santidade ali do santo lugar. So, if this is a flying scroll as big as the holy place, Então, se esse rolo volante tem o tamanho, as dimensões do santo lugar, because that temple is no longer one stone upon another one, bom, that whole temple. então todo o templo não há mais pedra sobre pedra. So now you can see that as if this holy place, as if now when you see the flying scroll, almost you see the flying holy place. Então, ao contemplar o rolo voante, é como se contemplasse o templo voando, esse Wherever lugar you go, santo voando. wherever these remnants go, E onde quer que fossem aquele remanescente, wherever these people of Israel went, onde quer que aquele povo de Israel fosse, remember, brothers and sisters, lembre-se, irmão, they should not say because we did not stay in Jerusalem. eles não poderiam dizer porque não ficamos em Jerusalém. If we don't come to the presence of the Lord, we'll be safe. Desde que nós não nos apresentemos na presença do Senhor, estaremos Only salvos. when your holy is holy, then you will be in trouble. Then you will struck to death without blood. Somente se você entrar no santíssimo lugar sem sangue que você será morto. So now, brothers, after captivity, Mas depois do cativeiro, holy place become a flying holy place. o lugar santo se tornou um lugar santo voante. So when the remnant are judged, Então, quando o remanescente foi julgado, they were judged according to the standard of the holy place. eles eram julgados de acordo com o padrão lá do santo lugar. What is holy place? O que é o santo lugar? It's a place you can stand in His presence É o lugar em que se pode ficar na presença do Senhor, without being struck to death. sem ser morto. That justification by faith. Isso chama-se justificação pela fé. So, my brothers and sisters, Irmãos, this is the vision of flying scroll. essa é a visão do rolo voante. However, Contudo, let me add something more. vamos acrescentar algo mais. If you combine this vision and the next vision, Se você combinar esta visão com a seguinte, it's become very clear. torna-se muito claro. Just like the third, fourth, and fifth, one couple. É como se a visão 4 e 5 formam uma dupla. 6, 7 is another couple. E também a visão 6 e 7 formam outra dupla. Tree of life, Então temos a árvore da tree vida of knowledge and good and evil. e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Life and peace Vida e paz, and death. morte por outro lado. So here you see another couple of visions. Aqui temos outro par de visões. If you go to next one, it's much clearer. Agora, se você for a seguinte, é muito mais claro. But let me just give you a conclusion first. Eu quero primeiro te dar a conclusão. What kind of sin here involved?
Que tipo de pecado está envolvido Of aqui? course, in general, that can apply to all kinds. Claro, em geral, pode se aplicar a qualquer pecado. But don't forget, Não se esqueça. this is the vision Zechariah saw. Essa visão que Zacarias teve. Definitely connected with the people in captivity. Isso está definitivamente conectado com o povo no cativeiro. I already mentioned, Já disse, before their captivity, antes do cativeiro, Israelites, they were the best farmers in the world. os israelitas eram os melhores fazendeiros do mundo. But after they were captured to Babylon, Mas depois que foram levados cativos à they Babilônia, learned commerce from Babylon. eles aprenderam comércio lá na Babilônia. And then they become best businessmen in the whole world. E se tornaram os melhores negociantes do mundo. And remember, brothers, Lembre-se, today we talk about financial tsunami. hoje nós falamos do tsunami financeiro. Why financial Por tsunami? que esse tsunami financeiro? Someone must have stolen. Porque alguém deve ter roubado. Otherwise, why today we have financial tsunami? Ou então, por que nós temos esse tsunami financeiro? And why have tsunami? Por que tsunami? Someone must say we are honest. Alguém deve dizer, somos honestos. These are one of the best company you can trust. Não, você pode confiar nessa companhia, é a melhor. As if they swear falsely by his name. É quase como quem jura falsamente pelo seu nome. Now you understand, brothers and sisters. Agora vocês compreendem. Yes, from now on you will be a very successful businessman Sim, de agora em diante você será um negociante muito bem sucedido, as long as involved with the commerce. desde que você esteja envolvido com comércio. Your purpose is to gain the whole world O seu, to your pockets. o seu propósito é ganhar todo mundo para o seu bolso. As long as I reach the goal, Desde que eu chegue no alvo, I will use all the means. eu usarei qualquer meio. But brothers, Mas irmãos, for Babylonian to get involved with commerce, fine. para os babilônicos se envolver com comércio, tudo bem. For Jewish people Mas para os judeus, who have the law, que tem uma lei, who have 10 que commandments, tem 10 mandamentos, who are supposed to obey the word of que God, devem obedecer a palavra de Deus, now you get involved with commerce. eles se envolverem no comércio, Brothers, sisters, irmãos, how can you become rich como se tornar rico without stealing? sem roubar? How can you become rich Como se tornar rico without swearing falsely by his name? sem perjurar falsamente pelo seu nome? You know, people like the Jews. As pessoas como judeus, They think they're honest. eles acham que são We honestos. Babylonian people, all liars. Não, os babilônicos eram todos mentirosos. But now, here come these Jewish people. Mas aqui chegam os judeus. They learn everything from us. Eles aprenderam tudo de nós. They become businessmen. Eles se tornaram negociantes. Brother, sister, in the beginning, of course, they are most welcome. No princípio, claro, eles foram bem-vindos. You never steal. Porque nunca roubavam. You never swear Eles falsely. nunca juravam falsamente. Brothers, sisters, that's only when you obey the 10 commandments. Mas é somente ao obedecer os 10 mandamentos. But if you are involved with the commerce, Mas à medida que eles se envolveram com o comércio, 2 commandments 2 will mandamentos become a test to you. se tornarão um teste para você. Are you going to steal? Você vai roubar? Or are you going to swear falsely by his E name? você jurará falsamente pelo seu nome? The temptation always to the Christians. A tentação está sempre nos cristãos. Why many people like to hire Christians? Enquanto muitas pessoas gostam de contratar cristãos, They are honest. eles porque são honestos. But the problem is Mas this. o problema é Money dinheiro. in the Bible called mammon. Na Bíblia é chamada de mamon. If you serve God, Se you você, can never serve mammon. se você servir a Deus, você não pode servir a mamon. What does that mean? Significa o quê? Why the Bible use the word serve? Why the Lord use the word serve? Por que o Senhor utilizou a palavra serve? You serve God, Servir a Deus. God is master. Então Deus é mestre. You serve mammon, mammon is Se master. você servir a mamon, mamon é o mestre. Brothers, you want the money. Você deseja o dinheiro. Money never want to be slave. Mas o dinheiro nunca quer ser escravo. Mammon always to be master. Mamon sempre quer ser o mestre. You see? Now, when the Jewish people learn how to be rich Quando os judeus aprenderam a ser ricos, in Babylon, of course they learned some techniques. os judeus aprenderam a ser ricos lá na Babilônia e eles aprenderam técnicas. Today's international banking is from Babylon, traced back to Babylon.
Hoje, o sistema bancário, você pode rastreá-lo lá para a Babilônia. So Jewish people, they were very good, especially several Jewish families, they were very, very good in that because they know international banking. Agora, algumas famílias judaicas são muito boas nisso, eles conhecem muito bem o sistema bancário. And now when the Babylonian Empire went to history, Quando o Império Babilônico ficou na história, no more there, não mais no more existia, Babylonian não Empire, existia mais o Império Babilônico. who became the agent for Babylon? Quem foram os agentes da Babilônia? You don't see any Babylonian Empire anymore, Não se vê o Império Babilônico mais, but you see another empire, mas se vê outro império, invisible empire, Que é um financial é um empire. império financeiro invisível. For 2,000 years, Por 2000 anos, Jewish people has no more their nation. They've been scattered everywhere. os judeus não mais tinham nação, eles foram espalhados para todo canto. But they were building an invisible financial empire. Mas aos poucos eles construíram um império financeiro Once upon a invisível. time, they control all economy in Europe. Houve um tempo em que eles controlavam toda a economia da Europa. You find some invisible hands there. É como se houvessem mãos invisíveis ali. If you remember the story of financial tsunami, Se você lembrar da história desse tsunami financeiro, how those big companies como aquelas grandes companhias connected with old Jewish se families. conectavam com aquelas famílias judaicas antigas, When you talk about tradicionais. that invisible empire, Ao falar daquele império invisível, you hear the word Coca-Cola. você ouve a palavra Coca-Cola, You heard the word CNN. é o CNN, You heard the word Hollywood. Hollywood, And you heard many, many e words. você ouve tantas outras palavras. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, indeed, after they were captured into Babylon, de fato, depois de terem sido capturados para a Babilônia, remember, the wealth of this earth, a riqueza deste mundo, much of the wealth is in their hands. boa parte dessa riqueza está na mão deles. So, for that reason, Por essa razão, after they were captured, depois de terem sido cativados, yes, they become rich. sim, eles se tornaram ricos. They become wealthy. Se tornaram ricos They build a great invisible financial empire. criaram, formaram esse império invisível, That's, financeiro. that's all very true. Isso é muito verdadeiro. But the question is this: A pergunta é, how can be successful como ser bem-sucedido in financial wealth? no mundo financeiro? If you know the secret, Se você conhecer o if segredo, you're able to expose all the secret story of how these people become millionaires, se você puder descobrir as histórias secretas de como essas pessoas se tornaram milionárias, brothers and sisters, especially in Brazil especialmente no Brasil, and especially in Amazonia area, lá naquela região da Amazônia, how come you have some helicopters from out of the sky? como é que podem surgir helicópteros por lá no And céu? then many people just get rich because of that. E as pessoas se enriqueceram assim. Now, when you taste the sweetness of mammon, Quando as pessoas provam a doçura de Mamon, because that's really the world. esse é o mundo. If you serve mammon, Se você servir a Mamon, you cannot serve God anymore. você não mais pode servir a Deus. You have to violate something Você acaba tendo que violar in algo order for you to be successful. para ser bem-sucedido. So, brothers, Irmãos, now you can see that how this picture esse quadro is connected with captivity of the Jews, se conecta ao quadro do cativeiro dos judeus. especially after the capture. E depois daquele cativeiro, Now the Jews, especially the Jews, are famous. os judeus se tornaram especialmente famosos. Why? Por quê? Because they became the agent of financial world of Babylon. Porque se tornaram os agentes daquele império financeiro da Babilônia. Only until recently. E até recentemente, And because Babylonian Empire has arrived. o Império Babilônico começou a reerguer-se. And then you find this money come back directly to them. E você observa que o dinheiro está voltando para eles. That's exactly the prophecy given in the next vision. E essa é a profecia que é dada na próxima visão. So that's why you have the word China.
É por isso que tem a palavra Siná, which means Babylon. que é Babilônia. So you see, brothers, these two visions actually is one couple. Essas duas visões formam uma dupla. But brothers, Irmãos, many people really very rich. algumas pessoas são realmente muito ricas. For Babylonian, for Gentile to be rich Para os gentios serem ricos, by stealing, roubando, by swearing. jurando falsamente, No, that's natural. isso é natural. But God will never let his people go. Mas Deus nunca vai deixar seu povo ir. So remember, Lembre-se, he said, I shall enter the house of the thief and the house of one who swears falsely by my name. então ele disse, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. It shall remain in the midst of his house and consume it with its timber and stones. Falareis aí, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Now- Nela pernoitará, consumirá a sua madeira e as suas pedras. The Lord not only said, I will enter into the house, O Senhor não disse apenas que entraria na casa, it shall remain in the midst of his house mas pernoitará and consume it e consumirá with its timber and stones. a sua madeira e as suas pedras. Not only entering his house. Não apenas entrará na casa. Now the word remain in Hebrew means dwell. A palavra pernoitará ali no hebraico significa And habitará. because God is fire, Deus é fogo. he will consume the whole thing E pelo fato dele ser fogo, ele consumirá tudo. with its timbers and stones. A sua madeira e as suas pedras. In the 5 books of Moses, Nos 5 livros de Moisés, when a house got leprosy, quando uma casa ficava com lepra, all the timbers and all the stone should be cleansed. toda a madeira e toda a pedra deveria ser purificada, Now, should be destroyed. deveria ser destruída. So, in that view, Naquela visão, now you know that. é possível saber Why God's judgment visited that house? por que o julgamento de Deus visitou aquela casa. Because that house Aquela casa caught the disease of leprosy pegou a doença da lepra, from the head to soul. da cabeça à sola do pé. All leprosy. Tudo estava leproso. So, brothers, here we are reminded. Aqui nos é lembrado. No matter you stay in Babylon or you are in Babylon, Não importa se você or back to Jerusalem. se você ficou na Babilônia, se você voltou para Jerusalém. After the captivity, Depois do cativeiro, brothers, sisters, irmãos, of course, they are still sinners. claro, eles ainda são pecadores. But now, something to do with Babylon. Mas agora aqui é uma visão que tem a ver com Babilônia. Only when Babylon is fallen, Somente quando Babilônia cair, then New Jerusalem come down é from heaven. então que a nova Jerusalém descerá do céu. So why we have this vision Porque- and the following vision? Por que essa é a razão de termos a visão a sexta e a seguinte? That's all for this morning. É tudo por enquanto, por Let's essa manhã. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E pela lembrança, Senhor, de que ainda somos pecadores. Mas pelo consolo também de que o sangue de Jesus nos purifica de Amen. todo pecado. Te bendizemos, Senhor, por esse bendito sangue. E te louvamos pela Tua lembrança nesta manhã. Amen. Fala ao coração de cada um. Amen. Em nome de Jesus. Amen. Amém.